Bom dia a todos, prazer estar aqui mais uma vez no Rio Grande. É sempre para a gente gratificante rever caras conhecidas e trazer novidades. Bom, gente, como o Bernardo falou, a gente é uma empresa de consultoria, né? Nós estamos aqui com a Márcia, que está no stand, a Aline, que está ali. E o que a gente faz? A gente tenta fazer transformação nas empresas através de planejamento, tecnologias, consultoria de implantação e soluções, por exemplo, de macroadoção. A gente vem fazendo isso em empresas de vários portes, clientes institucionais. E só para um convite para quem está querendo começar a caminhada no BIM, estamos lançando aqui uma nova edição do projeto BIM Colaborativo, que é um projeto de inserção e iniciação orientada. Em poucas semanas, todo mundo sai do desconhecimento para a prática BIM. Então, está começando agora, daqui a 2 semanas. Bom, gente, qual que é o propósito da nossa empresa? Tentar transformar as empresas de uma maneira um pouco diferente do que normalmente o pessoal pensa quando vai fazer a implantação de BIM, né? Ou seja, não é focar na tecnologia, e sim focar na resolução de problemas, né? Então, se você for pensar em qualquer empreendimento, não interessa se ele é comercial, né, residencial, hospitalar, de saúde, todos eles têm o mesmo ciclo, né, de investimento e operação. As dores que a gente capta junto com os nossos clientes na fase de CAPEX, todo mundo conhece, né? Aqui é o que mais se falou, não vamos ficar perdendo tempo. O que o BIM vem buscar é tentar resolver esses problemas, né, e trazer um ganho resolvendo antigos problemas, onde cada um por si, Deus por todos, num cenário que todo mundo aqui falou ontem e falou hoje. Ou seja, o BIM na fase de CAPEX, todo mundo já está aplicando, seja na fase de projeto, coordenação, planejamento, orçamento. Só que tem um problema novo, entre aspas, né? Porque, na verdade, a gente constrói para usar, muita gente esquece disso, e não usa o modelo na fase de gestão e operação, né? E é disso que a gente está falando, né? Para começar a fazer isso aí, a gente tem que ter o conhecimento daquilo que a gente tem. Parece básico, né, quando a gente vai falar que você tem que saber o que tem para fazer gestão, né, mas quem conhece qualquer empresa que tem um portfólio grande, eles não têm nem o inventário, né? Depois que eu tenho isso, eu começo a fazer os processos básicos de gestão e operação. Uma vez que eu tenho isso resolvido, eu começo a sofisticar. Então, vou tratar de riscos, compliance, pegada de carbono, né? E quando eu tenho isso resolvido, aí a gente chega no assunto que é o GEM digital. Ou seja, nós vamos trabalhar com sensoriamento em tempo real, tomada de decisões. E se depois disso eu agrego inteligência artificial, aprendizado de máquina, aí é que a coisa vai ficar boa, né? Só que não adianta a gente sonhar com coisas complexas se a gente não faz nem o básico, né? Então imagina você ter um grande painel com todo o teu patrimônio, todo o CAPEX e OPEX controlados e medidos da mesma forma, né? Você cria métricas e toma decisões. Esse tipo de representação é o sonho dourado de qualquer gestor. Ou seja, eu não só sei se eu estou bem ou mal, ou eu vejo a curva de tendência, né? Disso que a gente está falando, seja em termos de pegada de carbono, emissão de resíduos, SLA de atendimento de facilities, né? E quando a gente fala em sensoriamento em tempo real, nós temos que criar a figura do controle, né, e da conexão dos dados, né? Então a gente está falando de construir o objeto, né, seja uma infraestrutura, uma obra de arte, um hospital, sensorizá-lo e depois criar o tal do GEM digital, que nada mais é que uma entidade equivalente, onde ela recebe informação e devolve intervenção, né? Essa é a parte importante do GEM digital. Só que o GEM digital que a gente conhece tradicionalmente, ele é baseado em modelos, né? E o que a gente vem trazer aqui é uma outra abordagem, que a gente vai conseguir buscar o sonho dourado, que é fazer, por exemplo, manutenção preditiva, né? A grande questão, quando a gente começa a falar de modelo 3D, é que a grande maioria dos empreendimentos já está construído. Então, imagina se eu tenho um legado enorme de patrimônio e já está tudo construído, vale a pena eu modelar tudo em 3D de novo? Fazer nuvem de pontos, fazer o modelo para depois integrar?
né? Então, a provocação que a gente faz é, será que o gêmeo digital é um conceito viável comercialmente, do ponto de vista, entendendo dessa forma? Então, em termos de captura da realidade, a gente tem distintas técnicas. E o que a gente está trazendo aqui é uma abordagem que compara a abordagem baseada em laser com fotogrametria, né? E se eu tenho isso pronto, vale a pena eu refazer isso para depois carregar a informação, né? É disso que a gente está falando. Então, no nosso processo, em vez da gente ter o modelo mandatório, ou seja, obrigatório, e levando meses e semanas para fazer, eu tenho um modelo que eu faço um as-built em minutos e conecto os sensores em minutos, né? Então, basicamente, a gente tira fotos, conecta a informação, seja ela um SAP, um RP, um software de CMMS, um IWMS, o que seja, e toda a informação necessária. Se eu tiver o modelo BIM, eu posso conectar o modelo BIM também, né? Então, só que o modelo BIM ele não é obrigatório. E eu posso fazer simulações, por exemplo, de retrofits, ampliações, né? O que é interessante? Chega de modelar, né? Então, todo mundo sempre me viu falando sobre BIM, 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 e que tem que modelar. Agora eu já estou falando o contrário. Não precisa mais de BIM, eu preciso de informação, né? O que eu preciso ter? Medidas com uma precisão razoável. Eu posso usar o modelo para fazer o time-lapse, mas conectando a informação de campo, né? E eu posso mesclar as tecnologias diversas que a gente tem, drones, etc. Conectar a realidade aumentada para ter acesso aos dados em campo real, em campo. E como é que a gente faz isso? Tira a foto, conecta os dados, sensores e usa, né? Então, a gente vai com máquina convencional, roda o site e depois o próprio sistema une as imagens e a gente conecta as informações, né? Simples assim. O que vai conectar é que é o grande problema das empresas. Depois que eles entendem que é fácil, na verdade eu pergunto para eles, o que você quer ver? E aí fica da tela azul, né? O cara fica nervoso porque ele não sabe o que ele mesmo quer ver, porque ele nunca pensou nessa alternativa de ser tão rápido, né? Então aqui, só para terminar, viemos ontem, 11 horas da manhã, tiramos fotos, eu levei aqui, sei lá, 1 hora, acho que 1 hora e pouca. Ah, cara, é que é o momento do uau, né? Tiramos as fotos, conectamos alguns sensores, né? Obviamente não é sensor da Unicinos, mas aqui eu poderia ter, por exemplo, um sensor de umidade, CO2, o que seja, e iluminação. A gente pode publicar gráficos a partir de protocolos padrão de mercado e fazer simulações, por exemplo, aqui nós estamos integrando um dashboard real de uma Universidade de São Paulo, ou seja, todos esses dados são em tempo real. Luz acesa da sala vazia no mês passado, ou seja, ele monitora quanto tempo a gente teve luz acesa e sem gente. E quando a gente começa a cruzar os dados, a gente tem a capacidade de fazer análise, ou seja, de pessoas, luminosidade, temperatura, e exportar isso para tomar decisão. Aqui vocês não conseguem ver, mas está 14 de julho, 6 da manhã, que foi a hora que eu fiz o gêmeo digital, tá? Eu acordei 5h30, não, 5 horas. E o gêmeo digital eu mandei para o... Às 6h30 eu recebi. Exatamente. Então eu fiz o tratamento das imagens, subi, conectei uma informação, por exemplo, técnica desse microfone aqui, tá? Ou seja, você sabendo AutoCAD, você consegue fazer o gêmeo digital. Aqui está o espaço que a gente está com o stand aqui, né? Ali no espaço compartilhado, está aqui a Márcia e a Aline, né? Ainda não temos o metaverso, a Paulinha aqui, o Bernardo, né? no avatar, mas isso vai ficar para a versão 2.0. Gente, a gente se vê daqui a pouco, então, nesse espaço, e a gente vai sensorizar isso aqui e vai mostrar para vocês como é que faz o gêmeo digital. Ok? Então, isso aí é muito mais que imagem, né? Se vocês entenderem o conceito da tomada de decisão, vocês vão ver que
de complicado já basta a vida, né? Então a gente quer uma coisa simples, rápida de fazer e que todo mundo consiga usar. Obrigado. Obrigado, Rogério. Acho que depois desse... 33 segundos a menos. Depois desse momento uau, são só 30 vagas para essa sala de imersão, tá, gente?